O MST é um movimento social de luta pela terra, que visa a transformação social. Agora, a minha tarefa prioritária é a coordenação do Armazém do Campo. Então, o MPA é um movimento camponês, né, de massas. Ele surge em 1996 no Rio Grande do Sul, por uma ocasião de uma grande seca, e o Estado naquele momento não conseguia dar respostas, né? E ele surge com esse nome, de Movimento dos Pequenos Agricultores, justamente porque eram famílias que tinham terra, tinham acesso à terra, mas muita dificuldade de viver dela, especialmente quando vinha, né, esses vetores, por exemplo, de problemas climáticos. Ele começa ali e ele vai se espalhando pelo Brasil todo. Então, a estratégia do Armazém do Campo é fazer o diálogo com a sociedade da reforma agrária, do papel da reforma agrária. Trazer a produção de alimentos, e aí não é qualquer tipo de alimento, são os alimentos agroecológicos, né? E que as pessoas que consumam, elas entendam também que teve uma luta pela terra para aquele alimento estar, né, na sua mesa, né? E aí a nossa maior tarefa é que o maior, né, quantitativo de pessoas consigam acessar. Como que a gente, né, consegue acessar esse espaço, colocar a produção da reforma agrária? E a nossa discussão e a nossa prática é que sejam alimentos acessíveis à classe trabalhadora, e você não consegue, né, que esse preço, e aí tem que levar em consideração, obviamente, o momento que a gente vive, seja caro. Caro em referência a quê? Né? E aí é onde que a gente tem que entrar com a discussão, com a disputa das ideias mesmo, e falar, olha, esse café que você veio consumir não tem trabalho, né, análogo à escravidão. Né? As relações entre homens e mulheres estão páreas, né? Cada estado tem uma característica própria. Aqui no Rio, justamente, aí tem muito a ver mesmo com a biografia do Beto. Tem uma quantidade muito grande de famílias camponesas, na verdade, no Rio de Janeiro, com muitas dificuldades com a produção. Porque, na verdade, tem uma questão com o Rio de Janeiro que é interessante, porque se dizia que não havia camponeses no Rio de Janeiro. Então, se diz ainda, né? Que não tem camponeses no Rio de Janeiro. E o que ele foi percebendo com essa inserção é que sim, havia uma quantidade muito grande de camponeses, e essa relação com estados que têm um quantitativo populacional muito grande, porque existe uma porcentagem pequena de camponeses na relação com a população do Rio de Janeiro, mas isso, inclusive, é muito mais que o que existe de camponeses em outros estados, assim. Então, o MPA vai se movendo com instrumentos de comercialização muito por conta dessa percepção de que havia essa necessidade mesmo das famílias. A família diz quanto ela precisa receber por aquele alimento, então não existe... E o que se faz, e essa conversa também é dita para a família, o que se faz é colocar sobre isso o custo de logística, que na verdade é um custo, né? A logística, esse custo existe, é necessário colocar, mas ele ainda é feito por militantes, que é outra coisa muito importante dizer, né? Assim, o pessoal que opera, por exemplo, Raízes, é uma brigada constituída por militantes. Claro que recebem ajuda de custo, mas ainda é uma ajuda de custo com o mínimo que é possível para reduzir a logística, para reduzir o custo de logística. E aí conseguir fazer algo que sempre que para a gente é o princípio, né? Que é remunerar melhor as famílias com o que elas acham que elas precisam receber, ainda que a gente saiba que as famílias também não têm tanta dimensão do quanto poderia ser esse valor, né? Então esse é um debate que a gente faz também, mas é sempre imensamente maior, isso para todas as famílias, é geral, assim, é imensamente mais do que elas ganhariam com outra forma de venda, isso a gente garante, e chegar mais barato para quem está consumindo na cidade. Então isso a gente monitora mesmo, à medida que se tem os sistemas, olha, existe possibilidade, né, de escoar a produção. A proposta era, a partir daí, voltar a fazer o trabalho com as famílias no sentido de reativar a produção de quem já estava, ou de recampesinar quem não estava, e a gente tem assistido isso, inclusive, um processo de recampesinação no Rio de Janeiro, que é muito bonito ver, assim. E aí o papel do Armazém do Campo também nisso, como que viabiliza essa entrada da produção dentro da cidade,
produção in natura e potencializa, né, na volta as feiras locais com arroz, com café, com doce de leite, né? Você otimizar a logística, por exemplo, né? Aqui no Armazém do Campo, por ser, né, essa loja, tem as suas facilidades, né, de aproximar, mas ainda não é o espaço prioritário do diálogo, né? Assim, se a gente for levar em consideração os territórios mais próximos, né, dos assentamentos, dos acampamentos, as feiras populares, né, da reforma agrária, a gente consegue aproximar um tanto mais. Tem muitas pessoas que vêm aqui e não sabem que é uma loja coordenada pelo MST. E aí é importante as pessoas que estão nesse espaço saberem, né? Então, se a gente for pegar, são militantes que estão na coordenação, no trabalho cotidiano. Vai chegar, vai falar de onde que vem, como que é produzido, né? Conhece, né? Tem propriedade para falar. Diferente de um mercado qualquer, você não sabe de onde que está vindo nada. O Raízes, ele surge, né? Quando se vai pensando esse sistema, o primeiro que surge é a cesta camponesa com as feiras. O que se percebe nesse movimento de feira e cesta é que se necessitava de um espaço para estoque. E aí, como se teria um espaço para estoque, se começou a debater, bom, se a gente vai ter um estoque, seria interessante ter uma loja também, né? Que pudesse colocar isso à disposição não só na feira, na cesta, mas um livre acesso. E aí, por várias circunstâncias, para a gente, inclusive, muito felizes, o espaço que se configurou foi este aqui. Só que quando se configurou esse espaço, ele já não era mais só um estoque e uma loja. Ele já era um restaurante, ele era uma pousada, ele era uma possibilidade de uma construção de um espaço cultural. E aí se conformou também por conta desse espaço, especificamente aqui, o Raízes, né, que é essa ideia de ser uma casa do movimento que articule feira, articule a cesta camponesa, articule loja, tenha o espaço para o estoque, mas especialmente tenha um espaço para um debate cultural, para que a sociedade também possa se achegar para conversar sobre comida, sobre produção de alimentos, sobre comida saudável, sobre agroecologia. É porque é isso, dentro da comercialização, né, e aí dentro da formação, dentro da saúde, são vários movimentos que acontecem com uma determinada, né, finalidade. A comercialização. A gente começa a voltar com as feiras. Dentro da pandemia, a gente absorveu a feira dentro do Armazém do Campo. Necessário para poder manter o movimento, mas ainda não é dentro de um grande espaço de circulação da classe trabalhadora, né? Que aqui as pessoas se deslocam para vir para o armazém. No Largo da Carioca, ela vai passar por dentro de uma tenda, né, com a bandeira do MST, ela querendo ou não, ela pode desviar, mas ela vai estranhar ali. Tem as atividades culturais, e aí seja forró, seja o samba, seja o chorinho, mas a gente tem o de debate, né? Vai lançar um livro, a gente fez o lançamento do livro de segurança pública, então a gente trouxe, né, junto com a expressão popular, o autor, imagina, dentro dessa... do Rio de Janeiro, a gente vai discutir segurança pública, né? É um espaço que a gente propõe que as pessoas venham também para fazer essa discussão. Porque o agronegócio funciona com recurso público. As famílias camponesas não têm recurso público para nada, nem para abrir estrada, né? Isso não precisa ser... A gente, claro, em alguns momentos precisa de financiamento direto, é o caso que acontece no Rio Grande do Sul. A gente sabe que tem países que, por exemplo, com enchentes, com secas, com geadas, o Estado financia a família para que ela se recupere, né? É uma economia muito micro, né? Você tem o recurso para plantar, precisa vender o plantio para plantar novamente. Se a natureza, por alguma razão, destruiu o plantio, você não tem capital de giro para retornar. Porque, de fato, o Brasil tem uma capacidade produtiva de alimentos imensa, né? Suficiente para alimentar toda a sua população e, inclusive, para, sim, exportar alimentos e alimentar populações que têm mais dificuldade, com países que têm mais dificuldades climáticas, têm mais dificuldade de produção de alimentos. Tem dentro da estrutura do MST setores responsáveis por discutir a infraestrutura, porque isso é importante, né? É o que vai dar ali o tom
se a gente está mais... Se a gente tem estrada, saneamento, né, uma drenagem, uma irrigação, isso pontua diretamente na produção. Não é só distribuir a terra. Né? Isso, quando a gente fala da reforma agrária popular, são todos os outros âmbitos de manutenção da vida. E aí entra nessa questão. Quanto mais a gente está fortes, coletivos, organizados, com mais estrutura, o potencial é maior, né? Inclusive de aglutinar mais pessoas, né? Ou a formação de outros coletivos, né? Você consegue demandar, né, das regiões e, por outro lado, na cidade consegue um consumo também maior. Mas o MPA também ele vai percebendo, ao longo da trajetória dele, que lutar por política pública era muito pouco, que essa luta no campo dos direitos é uma luta legítima, importante, necessária, mas não se esgota aí. E aí o que o movimento vai fazendo, ele vai girando, né, esse debate interno dele, e já faz bastante tempo isso, na verdade, é que se precisa, na verdade, construir poder popular, que aí é um outro eixo, né? É porque está muito, muito evidente, assim, a gente não faz reforma agrária popular no campo só a gente. A cidade, ela, né, absorve como uma pauta da cidade. Reforma agrária popular, a gente, né, o campo e tal. Mas quem está na cidade não entender que toda aquela luta é para o campo e para a cidade, a gente não vai ter força para a transformação social, que é um dos objetivos do MST. Então o movimento ele vai se voltar muito fortemente para o debate de construção de poder popular e na perspectiva de construir revolução socialista. Esse é o diálogo, né, que o MPA tem feito internamente. E a forma que o movimento construiu para isso, né, a gente pode chamar de tática, seria essa aliança campo-cidade. É dialogar com a cidade, né? Então, nesse lugar de que a cidade sempre olhou para o camponês, para a camponesa como atrasado, né? Como empobrecido, e empobrecido de fato mas atrasado não, é dizer, olha, na verdade a gente só consegue dar um salto de qualidade também na cidade se a gente fizer isso junto, por isso essa ideia da aliança campo-cidade, né? Mas o debate de soberania é muito importante para a gente, porque é debater nação, né? A gente quer um outro projeto de nação mesmo. E que não é seguir nessa história de que existe campo e cidade. Ao contrário, né? A gente é um país só. A agricultura, inclusive, pode ser feita na cidade. Né? É integrar muito mais isso, né? É levar alguns serviços que nas cidades têm acesso para o campo, trazer partes do que se faz no campo para a cidade e a gente se sentir mesmo um país, sentir mesmo uma nação.